entre nós e nos falarás da tua vida. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e os teus filhos e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconhecestes o tempo em que fostes visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Luan, estimados irmãos aqui presentes, você que nos acompanha através de sua casa, pelos meios de comunicação, que a graça de Deus também possa chegar até a sua vida. Hoje nós celebramos a festa de mártires, de homens que deram a vida por Cristo na evangelização, foram jesuítas, homens que foram perseguidos porque acreditavam e defendiam o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós podemos entender que dias virão em que nós também seremos chamados também a provar a nossa fé, defendendo e levantando a bandeira do cristianismo, porque afinal nós dizemos que somos cristãos. E ser cristão não é apenas um título que a gente carrega, mas uma grande responsabilidade de colocar em prática o Evangelho que nós conhecemos, ouvimos. Hoje, na liturgia, nós ouvimos a primeira leitura tirada do livro do Apocalipse. Apocalipse significa revelação, ou seja, João que escreveu, aquele mesmo do Evangelho, Padre, foi aquele que escreveu os Evangelhos, que escreveu duas cartas. A primeira e a segunda de São João foi aquele que também escreveu o livro do Apocalipse. Foi ele que teve as revelações dadas por Deus e ele escreveu para nós hoje. E hoje, na leitura, São João nos fala de um livro. Ele tem uma visão de um grande livro que tem 7 selos, ou seja, o selo da perfeição. Mas quem pode abrir esse livro? E ele chora em saber que ninguém é capaz, porque todos são pecadores. Mas o anjo diz: não se preocupe, tem um cordeiro, aquele que pode receber o livro e abri-lo. Este cordeiro tem 7 chifres, 7 olhos, ele tem a perfeição. Nós somos imperfeitos para o conhecimento, mas ele tem a capacidade, como um Deus perfeito, o rei, o leão da tribo de Judá, de abrir o livro selado com a perfeição. Ele tem o poder. E aí entendemos o seguinte: quando a gente olha para o contexto, e o padre vai explicar aqui rapidamente para vocês, nós somos um povo de sacerdote. Ou seja, nós somos uma nação que realiza sacrifícios. Porque qual é a função do sacerdote? É de realizar sacrifícios, ou seja, Jesus é o supremo sacerdote, aquele que se imolou. Ele foi sacrifício, foi sacerdote, o que sacrificou, e também foi altar ao mesmo tempo. E nós somos essa geração do grande sumo sacerdote Jesus Cristo.
E somos chamados a perpetuar essa ação de Cristo no mundo, ação salvífica, porque Cristo veio exatamente para se entregar por nós. E ele teve, com a sua entrega, com a sua oblação, ele conseguiu mudar o rumo da história da humanidade, ou seja, o livro que ele tem na mão, ele agora tem o poder de abrir esse livro lacrado. Jesus, com a sua entrega, com a sua imolação, foi capaz de mudar o rumo da história humana que estava condenada agora para ser salva. Só que essa ação de Cristo, ela se perpetua com a nossa geração. Nós somos um povo de sacerdote, ou seja, nós somos chamados a sermos aqueles que continuam perpetuando ao longo da história o sacrifício de Cristo, para que ele não apenas contemple o seu tempo e uma geração, mas que contemple todas as gerações, a nossa e aquelas que virão depois de nós. Ou seja, nós somos um povo de sacerdócio, de entrega. Aí entendemos algo muito simples: não existe católico sem missa, porque o nosso culto cristão é exatamente a atualização desse grande mistério de Cristo na sua entrega. A cada missa que nós celebramos, nós atualizamos esse grande mistério salvífico de Deus em nossa vida, ou seja, Jesus se imola na história, continuando, salvando todos aqueles que aderem a essa salvação. Somos um povo, então, chamado a sermos um povo sacerdotal. Existem alguns títulos que a gente dá ao padre pelas suas funções, mas cada título tem um significado. Eu nem gosto muito de chamar os padres de presbíteros, porque a gente resume muito o padre apenas a ser aquele homem do presbitério. O padre não é apenas o homem do presbitério, ele é sacerdote, ele é presbítero, porque ele é o homem do presbitério. O presbitério é esse espaço litúrgico que a gente tem aqui na igreja, que a gente chama de altar, né? O padre preside a missa do presbitério, não do altar. Ou seja, é um presbítero, ele é o homem do presbitério. Mas ele não é apenas isso, ele é sacerdote, ou seja, foi ungido e consagrado por Deus para ser em persona Christi, ou seja, ele não é apenas um ministro, um presbítero que preside, mas ele, quando se paramenta, como eu estou aqui hoje celebrando para você aí em casa, ele, o padre, ele é sacerdote, ou seja, ele está em persona Christi, na pessoa do Cristo, é o representante legal de Cristo no mundo. Para quê? Para ser apenas o homem do presbitério? Não. Acima de tudo, para ser sacerdote, aquele que está em nome de Cristo para atualizar o grande mistério salvífico de Deus, que é a missa. É por isso que a gente precisa olhar para os nossos sacerdotes e entender que eles foram escolhidos por Deus e precisamos ter um grande zelo pelos nossos padres. Às vezes a gente nem gosta muito do padre, ou fala mal do padre X ou Y, mas às vezes a gente esquece a grande função que o padre foi chamado. Porque muitas pessoas, quando veem o padre, beijam sua mão, tem grande referência, é porque exatamente reconhecem não a grandeza do padre, pessoa humana, mas da sua missão e função, ou seja, não apenas de ser o homem do presbitério, aquele que coloca as vestes bonitas, aquele que entra em procissão na porta central, mas é aquele que está para atualizar o grande mistério salvífico de Deus para esta geração, ou seja, para você também. Por isso, o grande zelo pelos padres que nós devemos ter. Por cada sacerdote que a gente encontra, nós deveríamos ter esse grande zelo de pedir a bênção, de reconhecer que ali, atrás daquele homem, está um grande ministro, ou seja, aquele que foi escolhido por Deus
para ser em persona Christi no altar, aquele que atualiza o grande mistério salvífico de Deus, que é a sua entrega. Aí entendemos que nós também, como leigos, vocês como leigos, eu como sacerdote ungido, selecionado do meio do povo, como diz o próprio catecismo da igreja, para ser aquele que se entrega a cada dia no altar para o povo, em sacrifício da Santa Missa, vocês leigos também recebem a unção da igreja pelo batismo para participarem do munus de Cristo. É o sacerdócio comum, o tríplice munus, que é o sacerdotal, ou seja, um povo da geração da entrega, da oblação, o povo onde aqueles que se entregam diante do altar do Senhor e se imolam junto com Cristo, profético, porque conhecendo a verdade, conhecendo o Evangelho de Cristo, somos chamados a viver esse Evangelho e proclamar ao mundo, e rei, porque Cristo nos chamou para, junto com Ele, salvar o mundo pelo seu sacrifício redentor, ou seja, por cada missa. É por isso que é importante que participamos da missa, e o católico que é consciente dessa realidade, ele nunca vai se cansar de participar de uma Santa Missa, exatamente porque ele compreende que muito mais do que aquela ação de vir à igreja e sentar no banco, ele sabe que ali ele exerce uma grande função de, junto com o padre e junto com a igreja, atualizar o grande mistério de Cristo para a salvação minha, sua e de toda essa geração, onde atualizamos em Cristo, em tempo, a salvação da humanidade. Meus queridos irmãos, nós somos um povo sacerdotal, um povo que Deus escolheu. Jesus, no evangelho de hoje, um evangelho muito pequeno, Jesus olha para Jerusalém e chora, exatamente porque Jerusalém e o povo que morava ali não tinha compreendido de fato toda essa realidade que o padre explicou. Não tinha compreendido, olhavam para Jesus apenas como aquele homem humano. No entanto que muitos doutores da lei, fariseus, escribas diziam: mas ali aquele homem não é o Nazareno? Não é ele o filho do carpinteiro? Ou seja, eles não conseguiam enxergar além do homem Jesus a grandeza de um Deus que se encarnou, um Deus que veio exatamente para dar-se todo para a salvação da humanidade. Se eles compreendessem quem poderia trazer a paz, como o próprio Senhor olha para Jerusalém, chora porque aquele povo não conseguiu enxergar em Jesus o Salvador do mundo. Não sejamos nós também aqueles que conhecem a verdade, aqueles, ou melhor, que não conhecem, não porque não nos é dado conhecimento, mas porque fazemos pouco caso dele. Precisamos ser um povo, o povo sacerdotal, o povo que entende esse grande mistério que é a Santa Missa. Nós precisamos, irmãos, perpetuar. Estamos em um tempo de pandemia. Você é convidado a ficar em casa. A gente não sabe nem quando virá uma vacina. A gente não sabe quanto tempo isso vai durar. E a pandemia teve a capacidade de nos tirar algo que era mais precioso, ou seja, a participação da missa presencial. Como é que a gente se entrega, se imola sem a missa online? Claro que a gente está fazendo toda essa realidade, que bom que você está aí nos acompanhando, mas você sabe muito bem que a missa não é para ser assistida, ela é para ser vivida, ou seja, a igreja, quando abre as portas do seu templo e chama e convida você a vir, é exatamente porque você, junto com o padre que foi escolhido por Deus, ungido para realizar o sacrifício de Cristo, é chamado a ser esse povo sacerdotal que atualiza a cada dia, a cada missa, a cada mistério eucarístico celebrado, o mistério da salvação. Imaginemos nós,
a gente coloca aqui na missa intenções pelos nossos fiéis defuntos, para que eles sejam salvos do purgatório. A gente poderia também colocar pela conversão dos nossos, a gente poderia colocar por todas e diversas situações que a gente precisa ou acredita que Deus pode resolver, exatamente porque é a missa, é aqui, é nesse lugar do sacrifício que muitas almas são levadas para Deus, muitas conversões acontecem. Por isso não deixe, se você tiver a oportunidade de participar de uma missa, depois que a pandemia passar, que você puder vir à igreja novamente, não hesite em participar da missa e de fazer com que esse povo sacerdotal cresça cada vez mais. É a nossa missão, de celebrar a missa e mais almas para Deus. É assim que a gente consegue perpetuar no mundo o mistério de Cristo em nós. Ou seja, eu vim não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele.